Ibcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Ibcast, aquele programa maravilhoso. Todo mundo gosta? Todo mundo quer? Todo mundo ama. E hoje eu estou aqui com meu amigo Léo. E aí, galerinha, tudo tranquilo? Um cara muito especial, um grande homem, lindo, maravilhoso. Veio acompanhar, veio gravar conosco, não só um, talvez vários episódios. Eu estou aqui com o meu lindo, maravilhoso Júnior. Oi meninas, tudo bom? Quem disse que eu sou homem? E hoje vamos falar sobre um assunto um pouco interessante. Eu vou falar um pouco porque vai depender do gosto de cada um. Que é o seguinte, jogos que você se arrependeu de ter comprado, jogado, ou você estava naquela hype imensa nos anúncios e de repente, quando você jogou, você viu que era uma puta desgraça. Tipo ontem? O que fala do nosso bebê ontem, né? Então, vamos começar por Júnior. Júnior, você, qual é o jogo que você se arrependeu de ter ao menos tocado? Vamos lá, como fã da franquia Pokémon, uma pessoa que começou jogando nos emuladores da vida, crianças não pratiquem pirataria, tá? Começou nos emuladores da vida, infelizmente, porque meu pai não gostava de comprar videogames pra mim, tanto é que meu primeiro videogame comprado fui eu que comprei, que foi o DS. Mas enfim, como fã da franquia Pokémon, eu posso dizer que eu me arrependi amargamente de comprar Pokémon Let's Go Eevee pro Switch. Porque apesar de eu ser muito fã da franquia, ele só me serviu pra uma coisa: ter o Meltan e o Melmetal no Switch. E olha que eu lembro na época que, umas semanas antes do lançamento, a gente ficava falando, vamos ser amigas Pokémon, vamos ser amigas Pokémon. E no dia do lançamento, que você veio e trouxe aqui em casa, a gente jogou e ficou, oh... E depois, por que você se decepcionou? Então, é porque assim, na verdade, pra mim o Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, ele parte do princípio de que você vai estar jogando Pokémon Red, só que num console novo. Então você vai estar trazendo a mesma mecânica de jogo que tinha na época do Game Boy, porém com adição de coisas novas da franquia Pokémon, como a Mega Evolução, por exemplo. Mas, sinceramente, isso pra mim não traz nada de inovador pra franquia, até porque a forma como você captura os Pokémons é semelhante à do Pokémon GO, entretanto é uma maneira mais arcaica de você jogar Pokémon GO, tipo, dentro de casa. Que eu, quando joguei, eu gostei do começo, achei bem legal. Só que o que me deixou meio pra baixo foi a questão das batalhas. Você não luta contra os Pokémon selvagens, você simplesmente vai lá, captura, joga um docinho e tal, é isso. E isso me deixou, tipo, com aquela falta de alguma coisa. É só chega e captura, acabou. Então essa coisa me deixou naquela coisa de, olha, queria ter batalhado, da mesma maneira que foi no Game Boy, do DS, mas enfim. E você, Leonardo, qual é o jogo que você se arrependeu de ter comprado ou jogado independente? Cara, acho que um jogo que eu me arrependi amargamente, acho que não pelo jogo ser ruim, pelo fato de eu ser ruim, foi o For Honor. Porque é um jogo muito bom, sim, mas, cara, foi dinheiro jogado no lixo, porque eu não jogo, não sei jogar, e é muita informação pro meu cérebro processar naquele jogo, cara. Então, não tem muito o que falar, simplesmente foi uma decepção muito grande. Você chegou a jogar For Honor? Olha, cara, eu é de tiro? Não. Porque se for de tiro eu nem me arrisco. Eu não me arrisco porque, sinceramente, a última vez que eu tentei jogar jogo de tiro, a única pessoa que eu consegui matar foi com um dispositivo suicida, que explodia depois que eu morria. Foi o único jeito que eu consegui de arrumar, de matar alguém no jogo. Olha, eu, pra ser sincero, eu joguei For Honor, gostei nos primeiros minutos, depois eu achei muito repetitivo. É uma coisa, sabe, um looping sem fim, onde você vai, mata, ou defende, e é uma coisa que não me prendeu por muito tempo, me prendeu por 1h30 no máximo, e depois eu... Eu acho que esse caso que você tá falando do For Honor foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu comprei o Alone in the Dark do PlayStation 2. Porque assim, eu ouvia falar muito bem da franquia Alone in the Dark quando eu tinha o PlayStation 1, porque, querendo ou não, ele foi o precursor do Survival Horror. E quando eu fui jogar Alone in the Dark do PlayStation 2, eu simplesmente parei na frente do videogame, olhei pra ele e falei, que porra é essa?
Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Socorro! Eu joguei Alone in the Dark do Play 2, mas eu nunca terminei porque eu não senti motivação. No Play 1 eu cheguei a terminar, mas no Play 2 não. Eu achei que ia ser, olha só, que gráficos maravilhosos. Vou jogar pra caramba. Só aquele comecinho no elevador já... A única motivação que a Alone in the Dark me deu foi a de desligar o videogame. Levantei-me para me desligar. Exatamente. Bom, agora... Eu, né? Eu tenho um... Quando eu resolvi compartilhar esse tema com vocês, eu até falei, olha, vamos falar sobre jogos ruins, jogos que a gente se arrependeu. Eu já tinha um na cabeça. Deadly Premonition? Ah, que isso, muito... O Deadly Premonition é um deus comparado a ele. Vamos lá. Não sei se todos se lembram, mas o aniversário, se eu não me engano, de 20 anos da Capcom, ela anunciou um jogo de uma franquia maravilhosa que eu amo de paixão, como comemoração. Qual foi esse jogo? Você esperava o quê? Oh, Resident Evil Revelations? Não. Você esperava um Resident Evil Remake? Não. Umbrella Corps? Umbrella fucking Corps. Eu, no começo, primeira vez, eu falei, nossa, anunciaram um novo Resident Evil, caralho, top. Beleza. Fui ver o primeiro trailer. Eu falei, mas que porra é essa? Mas que merda, olha, o cenário do Resident Evil 4, que legal, mas que porra é essa? E aí que eu vi o gameplay. Um Call of Duty, eu parei até na época com combate armas modo zumbi. Eu fiquei, mano, mas que porra o cara se joga no chão, o cara corre pra caralho, o cara sai na machadinho, eita porra, mano. Só que eu comprei. Eu comprei, não no lançamento, obviamente, há um dia pra você ver a valorização desse jogo. Sabe quanto eu paguei nesse jogo? R$16. Meu Deus. Eu acho que eu deveria ter gastado em coxinha. Porque quando eu baixei, eu lembro exatamente, estava na casa da minha mãe e eu falei, olha, o Umbrella Corps está em promoção. Vou comprar. Vai que eu esteja enganado a respeito. Então, quando eu vi Umbrella Corps, a sensação que eu tive era de um Operation Raccoon City muito ruim, que deu muito mal, que deu muito errado. E pra mim, assim, foi triste, porque eu gosto muito da franquia Resident Evil e ver na minha opinião, né? Uhum. O decaimento que ela teve depois de Resident Evil 4 foi, assim, muito triste, porque, por exemplo, eu particularmente não sou fã do Resident Evil 4, mas tenho que admitir que é um bom jogo. Sim, é um bom jogo de em ação. questão gráfica, em questão de armamento, tudo. Até porque se não fosse um bom jogo, não seria aquele jogo que, porra, vai sair um videogame novo, sei lá, de uma empresa nova que tá na China e eles fazem jogo em 2D. Aí vamos fazer um port Resident Evil 4, pelo amor de Deus, porque tem que sair. Vai sair o PlayStation 5 com o port do Resident Evil 4. Exatamente. Eu não sei como que não sai o Resident Evil 4 pro celular. Saiu pra Apple. Socorro. Já saiu. Deus me ajude. Bom, eu quando joguei o Umbrella Corps a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Eu juro, eu joguei sem entender nada. Uhum. Porque não tem campanha. Tá? Meu Deus. São meio que fases. E você tem que recolher, tipo, amostras. É focado no multiplayer, certo? Ok. Mas pensa no multiplayer ruim. Pensa no gráfico ruim. É que assim, você falando assim, eu não sei se pode se considerar. Mas, por exemplo, um exemplo de Resident Evil que funcionou, uma função multiplayer, seria o Revelations 2. É que eu não sei se pode ser considerado multiplayer porque você só tem 2 jogadores, né, em cada fase. Não, ele pode, eu creio que possa. Mas ainda assim eu acho que ele funciona. Ele tem uma mecânica, ele tem uma criatividade, ele cativa a quem tá jogando. Principalmente quem não conhece a franquia a começar a conhecer, né? Não, porque quando o Umbrella Corps, a coisa que eu fiquei interessado em ver foi os mapas do Resident Evil 4. Eu falei, nossa, olha o vilarejo, da hora. Mano, até os inimigos são os mesmos. Uhum. Aspas, os mesmos. Porque até isso eles mudaram, eles conseguiram piorar os inimigos, que era do PlayStation 2, ficou pior. Parece que eles foram remasterizados com a bunda. É real. E eu fiquei muito triste, porque eu fui jogar, eu fui com vontade de jogar, mas eu não consegui. Eu achei ruim, eu achei péssimo. Então eu acabei largando, eu acho que foi no primeiro dia mesmo, eu desinstalei. E aí um tempão depois eu falei, eu acho que eu não dei uma chance real pra esse jogo. Eu gastei R$16, vou jogar novamente.
Eu joguei meia hora e me arrependi. Eu me lembro quando até você falou, cara, olhe esta pérola. Vem aqui, vem com o tio. Jogue 5 minutos e me dê a sua consideração. Eu joguei, olhei, analisei e quis arrancar meus olhos fora. Porque, pelo amor de Deus, o jogo é horrível, a jogabilidade é horrível, o personagem parece que é usuário de drogas, só que tá na brisa, porque ele é travado e rápido ao mesmo tempo. Eu não entendo, Meu Deus do céu. É tipo um ser humano na rave que dropou um doce, travado e rápido. Exatamente. É um desequilíbrio de jogabilidade ali completa, porque uma hora você tá tipo todo travado. Você põe pra correr, ele põe um jato no cu e vai. E aí, na hora que você vai se jogar no chão, parece que ele tropeça na pedra e cai. E aí ele se arrasta que nem uma larva. Aí você vai levantar, ele dá um salto fudidaço pra correr de novo. E dispara o jatinho do cu. E eu fico, mano, o que tá acontecendo? Mas o que é isso? Não tem lógica aquela merda. Mas enfim, eu quero que se foda. Eu não achei tão ruim assim pra mim, porque eu paguei R$16 naquela merda. Então pra mim foi ok, como se fosse uma DLC. Mas agora imagina as pessoas que compraram no lançamento, que foi preço cheio. Olha a frustração daquela porra. Tanto que, Capcom, se for pra lançar alguma coisa em comemoração, lança o Resident Evil Remake. Porra, lança um Revelations novo. Lança o Outbreak Fight 3, meu. Foda-se, lança. Ah, esse sim é muito bom. E ele era focado no multiplayer. Exatamente. E ficou bem lembrado. Bem lembrado. Agora não. Vamos fazer o quê? Umbrella Corps. Até porque eu acho que a vergonha é tanta que no começo era Resident Evil Umbrella Corps. Passou alguns meses, virou só Umbrella Corps. A Capcom, uma coisa que eu percebi é que a Capcom ela é muito boa em pegar elementos que fizeram os jogos da franquias dela serem muito famosos e cagar neles depois. Eles são muito bons nisso. Por exemplo, você falou de Umbrella Corps. Eles tinham o multiplayer do Resident Evil Outbreak. E eles poderiam ter usado essa mecânica no Umbrella Corps. Poderiam ter feito um jogo assim. Pra não ir muito longe, no próprio Operation Raccoon City, pra mim é um bom multiplayer. Apesar de eu não gostar do jogo, eu acho que ele é um ótimo multiplayer. Eu acho que o Operation Raccoon City, se eles tivessem, eu achei que de todos ele ia ser o piorzinho. Uhum. Mas ele até que foi legal, ele foi bom. Eu até joguei por horas e horas, mesmo todo mundo falando, uma merda. Mas ainda mais quando, tinha o Nemesis ali. Eu fiquei, caralho. E ele é focado realmente no multiplayer. Só que, se eles tivessem ao menos usado o que aprenderam no Operation, tava bom. Se eles tivessem feito que seja um remake do Outbreak, estaria bom. Já que eles queriam focar no multiplayer. Mas não. Mas eles pegaram e resolveram cagar todo no pau, certo? Mas enfim, deixa essa porra de lado. E vamos pro próximo. Você, tem mais algum outro jogo que você comprou, ou então apenas jogou e se arrependeu para um cacete? Olha, é que é difícil falar, porque tem muito jogo assim que eu me arrependi de comprar, principalmente na época do PlayStation 2. Porque quando meu pai comprou o PlayStation 2, eu tinha aquela... Eu não sei se todo mundo teve isso, mas eu tinha aquela velha mentalidade de achar que os jogos do PlayStation 2 iam ser tão bons quanto os do PlayStation 1. Uhum. E não foram. Mas, por exemplo, uma franquia que também eu amo de... Eu vou tentar falar das franquias que eu gosto, porque eu tenho mais controle sobre o que eu tô falando. Uhum. Porque geralmente são jogos que eu pego, eu jogo e eu zero. Eu finalizo, sempre. Então eu posso falar, por exemplo, da franquia Final Fantasy. Eu comprei Final Fantasy X e eu achei um jogo sensacional. Eu debulhei aquele jogo completamente. Eu amo aquele jogo, assim. Pra mim é um dos melhores Final Fantasies, principalmente do PlayStation 2. Uhum. Claro que não supera o 12, óbvio, não supera absolutamente nada. Porém, ele é muito bom. Mas quando eu comprei o episódio 2 do Final Fantasy X, o 10 X2, sei lá, como se pronuncia, eu vi um Final Fantasy que tinha tudo pra ser muito bom,
mas que ficou muito ruim. E eu não digo nem porque ele é focado em personagens femininas, porque tem muita gente que fala que eu tenho preconceito com ele porque ele é focado em personagens femininas. E quem me conhece sabe que isso não é verdade, até porque eu tenho preferência por personagens femininas. Mas eu me arrependi amargamente porque pra mim o jogo é extremamente confuso a mecânica dele. É extremamente confusa a distribuição de jobs dele. E fora que ele se torna um jogo completamente maçante, esse negócio de ficar fazendo missão. Parece que eu tô jogando um jogo de aventura com elementos de RPG. E quando eu compro um Final Fantasy, eu não quero um jogo de aventura, eu quero um jogo de RPG. E, tipo, pra mim ele pecou nisso, entendeu? Ele tinha tudo pra ser um ótimo jogo. Bom, analisando aqui ali dos jogos de Play 2, teve um que me veio agora à cabeça, que ele inclusive foi desenvolvido pela Rockstar, que se eu não me engano o nome dele era Oni. Apenas Oni. Oni. Que tipo, era um jogo meio futurista, com uma protagonista mulher de cabelo roxo. Cara, eu olhei, pensei, é um tipo de jogo que me interessa, um estilo de jogo que me interessa. Só que quando eu comecei a jogar, mano, que jogo ridículo, fraco, mecânica mal feita, feito pelas coxas. Tipo, e foi um jogo que veio depois de GTA San Andreas. Ou seja, a Rockstar tinha uma certa maestria com os trabalhos deles já por conta do GTA San Andreas. Sim, já tinha um nome. E de repente lança um jogo todo cagado daquele jeito que parece que foi dado por um estagiário fazer. Que, pelo amor de Deus, aquilo ali foi uma sombra no meu sapato. Às vezes eu até olhava assim minha lista de jogos. Cara, eu vou tentar jogar? Vai, vamos tentar. Colocava, ligava meu Play 2zinho ali. Se eu jogava 10 minutos era muito. Porque ele tinha até uma proposta interessante. Mas a mecânica do jogo era muito mal feita. Era travado. O sistema, tipo, era muito confuso o jogo. Era muito tiro, muita explosão. Era aquela coisa que você não via nem o que estava acontecendo. Então simplesmente eu falei, quer saber? Deixa aí mofando dentro na minha lista de jogos e pronto. Bom, eu tenho um que é até recente. Eu acho que você... Pensei... Ainda não, calma, ele vai chegar tá, ainda. Porque esse jogo, meu Deus do céu. Eu juro pra você vai me entender. Juro, eu tenho certeza que a pessoa que vai mais me entender aqui será você. Socorro. Might Number 9. Nossa senhora, assassinaram meu Mega Man pra isso. Irmão, eu juro, eu nunca fui tão fã da franquia Mega Man porque eu sou muito ruim. Eu comecei a aprender a jogar Mega Man a partir do X7, que é horrível. Meu Deus do céu, pior de todos. E aí eu me apaixonei pelo X8, fui jogar os antigos, levei uma surra, mas consegui. Ok, menos os Mega Man mesmo, sem ser a Saga X. Eu já sou ruim mesmo. Não, ali não dá. Agora, e aí eu vi o Might Number 9, e eu falei, porra, esse jogo vai ser bom. Esse jogo, vamos trazer o Mega Man pra geração nova. Já que eles não deram continuidade do X9, então vai ter alguma coisa boa. Foi aí que eu joguei. Meu Deus. Meus amigos, se tinha decepção pra eu poder expressar, foi quase quebrar meu controle. Cara, um adendo que eu queria fazer, já que você falou de Might Number 9, é que acho que a Capcom ela se arrependeu tanto, mas tanto de ter vinculado o nome de Might Number 9, mais ou menos. Assim, claro que eles não publicaram, mas querendo ou não, você acaba criando uma certa... Olha, eu já vi isso daí em algum lugar. Você acaba criando aquela memória visual. Eles se arrependeram tanto de Might Number 9 que eu acho que eles fizeram Mega Man 11, que logo depois saiu Mega Man 11, tipo, mais ou menos um ano depois. Então, sobre o Might Number 9, eu fiquei sabendo que foi um cara que trabalhou dentro da Capcom, que trabalhou no Mega Man, aí ele se juntou com outra pessoa, eles iniciaram um Kickstarter pra poder produzir ele. E tipo, no Kickstarter, meu Deus, que jogo maravilhoso! Então, né? Então, só que é que tá. Tudo que eu vi no trailer de Might Number 9 foi entregue pra mim. Não ficou faltando nada. A mecânica era parecida,
O personagem era parecido, a história era muito parecida, os boss eram muito parecidos. Essa mecânica de você pegar poderes dos boss e poder utilizar como fraqueza para outros era muito parecida. Só que ele não tinha o mesmo carisma, ele não tinha aquele apelo que tinha Mega Man, entendeu? Por isso, eu acho que, como eu disse, acho que foi até por isso que mais ou menos um ano depois, a Capcom pegou e falou, meu, vamos lançar um Mega Man pra ver se a gente consegue apagar essa memória de bosta que ficou do Mighty No. 9, velho. Porque eu, sinceramente, por mim, eu apagava aquilo ali da memória. Eu tô com uma lista aqui de alguns jogos ruins, que eu separei de última hora, não vou mentir. Antes dessa gravação, inclusive, só que antes de eu perguntar sobre alguns jogos daqui, que eu também não vi, eu vou fazer a menção honrosa que o Júnior tanto tá falando. Desde a hora que eu abri a boca, ele tá perguntando sobre esse jogo e até agora não. Júnior, qual é o jogo que é um arrependimento de survival horror por completo? Meu Deus do céu, Deadly Premonition, que jogo ruim! Deadly Premonition é um jogo de Xbox 360. Eu não sei se tem pra Play 3, até porque quando eu joguei era pro Xbox. E meus amigos, se tem definição de jogo duro, é Deadly Premonition. Por quê? Eu só posso fazer um pequeno comentário? Claro. Great. Headshot. Great. Nice. Headshot. Isso são ele fazendo sons enquanto acertava o tiro na cabeça do inimigo. Que inimigos, né? Que inimigos. Eram criaturas que pareciam estar mortas, os fantasmas, algo do tipo. Meio que zumbis. Gemendo. Meu Deus. Andando em locais, entre aspas, escuros. E só que eles não mudavam. Era do começo do jogo até o final do jogo os mesmos inimigos. Ah, Rafael, você é tão ruim, por que você terminou? Porque infelizmente quando começa um jogo eu gosto de terminar. Independente se ele é ruim ou não. Todos esses que eu falei até agora, eu terminei todos. Uhum. Mas, meu amigo, quando você zera, dá aquela sensação de dever cumprido, vou colocar na caixinha e nunca mais ouvir aquela porra. Foi o que aconteceu. Dead Premonition não me trouxe experiência nova nenhuma. Os tiros são horríveis, a jogabilidade dele é horrível, a história é horrível, tudo é ruim. Tudo. O cenário, que coisa tosca. Você vai andar de carro? Meu Deus do céu. Se você acha que jogar com o carro do Final Fantasy é duro, é que você não tá entendendo jogar Dead Premonition. Mas uma coisa que você falou do carro do Final Fantasy. Querendo ou não, se você parar pra analisar, andar de carro provavelmente não deve ser uma coisa fácil. Não. Você andar com um carro voador deve ser mais difícil ainda. Agora, no caso do Deadly Premonition, a gente que é da geração da década de 90, a gente tá acostumado com carros fáceis de ser dirigidos, porque a gente jogou muito Top Gear, muito Driver, muito GTA do Play 1, GTA do Play 2, em que a movimentação do carro era uma movimentação fluida, não era difícil. Então, quando a gente pega um carro pra dirigir igual no Final Fantasy, que é um pouco mais duro, a gente acaba se deparando com uma experiência um pouco mais real de direção. Eu entendo até o carro do Final Fantasy ser duro, porque se você for analisar, ele funciona como se fosse um trem. Uhum. Tá? Ele é uma rua completamente pequena, ela é bem estreita, e que quando você segue, ele só vai seguir em direção reta, e quando ele for virar, você dá o comando para ele virar, ele automaticamente vai fazer isso. Uhum. Certo? Então, como se fosse uma linha de trem. Ele foi programado para isso. Ele não foi para você ficar passeando, atropelando os bichos. É para você sair do carro e enfrentar os bichos. Ah, depende. Se você estiver usando o regalho na versão off-road, acho que é até válido essa sua argumentação. Vai rolar, vai, com certeza vai. Só que você vê, o off-road ele é o quê? Ele é um truck. Ele já é um caminho, basicamente um caminhão, entre aspas. Mas enfim, Dead Premonition foi uma decepção pra mim da geração do Xbox 360. Eu volto a falar, não sei se tem do PlayStation 3, espero que não, que a galera da Sony não tenha jogado essa porcaria. Agora vamos à lista. Eu encontrei um aqui que já começa, e eu quero saber se vocês jogaram. Pai do céu. Ainda bem que eu não enxergo daqui. Superman 64. Nossa senhora, olha, eu não joguei esse jogo, mas meu Deus do céu, que troço ruim. Eu já vi vídeos na internet e eu fico... enfim, deixa pra lá. Eu já cheguei a encostar nessa porcaria. E aí, qual que foi essa sensação? Jesus me leva. Leva agora. Cadê o raio? Só manda. Bom, eu nunca fui fã de Superman, todo mundo sabe disso. Eu sempre fui,
eu sempre me afastei de qualquer coisa se tivesse Superman. Acho que a única coisa que eu tive próxima de Superman foi uma camisa do Superman preta que minha mãe me deu. Só. Então eu não encostei no Superman 64. Mas eu vi vários gameplays, várias críticas e, meu amigo, ainda bem que eu não encostei. Eu ainda fico com dó das pessoas que pagaram por esse jogo. As pessoas que alugaram nas locadoras esse jogo. Porque, irmão, é tudo bugado. O Superman trava em qualquer lugar. Tem uma parte que o cara ele cai no chão e ele travou o jogo dele. Que ele caiu no limbo. E ele teve que voltar tudo. E sem falar que dizem que a movimentação pra você voar e ficar atravessando as argolas é a pior coisa que tem. Meu Deus. Então eu quero ficar bem afastado dessa porra. Segundo da lista, ET do Atari. Meu pai, pra começar, acho que o único jogo do Atari que eu joguei na minha vida foi Enduro. Enduro era muito bom, inclusive, mas foi o único. No meu caso, de Atari, acho que o que eu joguei acho que foi o Pitfall. Eu joguei Pitfall, joguei Enduro. Eu joguei que era um bichinho, eu não sei exatamente o nome dele, mas você tinha que ficar subindo umas escadas e fugir dos carinhas. Era louco. Tá, é o tipo Polícia e Ladrão. Isso. É, eu lembro desse jogo, só que eu cheguei a jogar, eu não sei se eu cheguei a jogar ali no Atari. Eu sei que eu joguei uma geração depois do Atari. O ET eu não joguei. No Nintendinho? Talvez tenha sido no Nintendinho. No ET, quando eu fiquei sabendo que ele era tão ruim, eu já tinha uma certa idade já, só que sabendo que ele era ruim, eu não queria encostar. Não tinha necessidade. E quando eu vi a gameplay a primeira vez, era algo tão vazio, tão tipo, né? Que aí eu não vou perder meu tempo pra saber que o jogo realmente é ruim. Eu caguei. O terceiro da lista, eu creio que você não tenha jogado, porque ele é de tiro. Mas eu acho que você já deve ter ouvido falar. Aliens Colonial Marines, do PS3 e do Xbox. Alguém já jogou aqui? Quê? Aliens Colonial Marines. Não, nunca nem ouvi falar, nunca nem vi. Eu fiquei sabendo dele, eu não joguei também, porque eu ia comprar. Ele é um antecessor, se eu não me engano, do Alien Isolation. Uhum. E eu tinha ouvido falar dele, e falavam que o Alien era todo bugado, que as gameplays eram bugadas, você morria sem saber. E falou que esse jogo seria uma adaptação única dos cinemas. Tanto que quando ofereceram o Alien Isolation, eu fiquei com medo de jogar. Por conta de ser tão ruim. E olha que eu gosto dos filmes do Alien. Só que os jogos deles, o único que me impressionou até hoje foi Alien Isolation. Então, é engraçado você falar isso porque, aparentemente, quando você pega Alien pra jogar, você sentia medo de jogar porque o jogo era ruim. Uhum. Aí com Alien Isolation você sente medo de jogar porque a cada vez que você tá jogando, que você escuta o barulho do Alien, você precisa trocar a fralda. Porque é certeza que você vai cagar na roupa. Olha. Certeza. Você chegou a jogar? O que, o Alien? É. Bom, esse que você falou do PS3, não. Eu, sinceramente, acho que eu nunca ouvi falar. Porém, o Isolation, de acordo com o que o Júnior falou, a cada passo do Alien é uma fralda diferente, uns 30 reza aí, porque, meu Deus do céu, aquele jogo ali não é para homens de coração fraco. Você vai depois que você terminar de jogar, você coloca no Google orações para quebrar toda a armadilha de Satanás. Exatamente. Eu já joguei muito Alien, tanto que eu jogava no Xbox 360 e depois quando eu comprei o Play 4, na primeira semana que eu tinha um console, eu comprei o Alien. Uhum. Terminei até hoje? Não. E Você por não terminou quê? Alien Isolation? Nunca terminei ele. Puta merda. E eu não terminei pelo seguinte fator. Eu tô num momento daquele jogo que o Alien não deixa de te seguir. E eu comecei a passar raiva. Porque chegou ao ponto de sair daquela coisa de medo pra raiva. Em que você não aguenta mais esperar o filho da puta ir embora. Ou então passar, subir na tubulação. Não, e o bicho é inteligente. Porque se você, vamos supor, você está numa salinha e ali tem um armário. Se você se esconder na primeira vez naquele armário e ele aparecer na sala, ele vai olhar, ele vai procurar, não vai achar e vai embora. Aí você sai do armário, tá fazendo barulho. Só que aí você corre no corredor e vê que ele tá, tipo, perto de você. Aí você volta pro mesmo armário. Na segunda vez, ele pode tanto já ir no armário, quanto ele pode olhar de novo e ele começar a procurar em outros lugares. Se você repetir uma terceira vez, aí já era. Ele vai saber que você tá lá. E ainda por cima, ele vai conseguir saber que você, quanto mais você se esconde nos armários,
Ele vai saber que você só se esconde na armário, você não vai pra baixo da cama. Então o bicho é extremamente inteligente. E isso quando você não tá andando ali, você, nossa, fugi do alien. Oh meu Deus, eu estou bem, eu vou finalmente chegar no checkpoint. E aí do nada, você não enxerga, porque o jogo é muito escuro, tem uma fodendo tubulação. Sai numa babinha gostosa. Você passou embaixo dessa baba, que você não enxerga, e ele vai te pegar. E morreu. E morreu. E aí você volta no checkpoint longe pra caralho, porque aquela merda de checkpoint são distâncias extremas. Então foi um dos motivos pelo qual eu acabei deixando de lado, infelizmente. Eu pensei em voltar a jogar, mas sempre que eu penso eu volto desde o começo pra lembrar de toda a história e tudo mais, e não rola pra mim. Mas enfim, nessa lista aqui também temos, olha, Umbrella Corps apareceu nessa lista. Meu Júnior, Deus. você quer dar as honras de ver esse aqui? Não, obrigado. eu prefiro ver o filme do Pelé. Esses jogos que estão aparecendo na lista, eu nunca joguei quase nenhum. Bomberman Actor Zero, já jogou? Não, nunca nem ouvi falar. Também não, que é do Xbox 360 e eles não eram o Bomberman, eles eram robôs. Esse eu joguei. Você jogou? Eu cheguei a jogar. Cara, realmente, você olha assim, Bomberman, uau, interessante. Como é uma franquia que eu gosto bastante, joguei desde a época do Super Nintendo, procurei saber o que era. Certo. Arrependimento completo, cara. Acabaram com o meu jogo. Aquilo ali, cara, simplesmente fez Bomberman, que tava numa patamar tão bom, simplesmente para no limbo dos jogos. Olha, eu nunca joguei esse Bomberman, nem sabia que existia Nem eu. é pra Xbox 360, tanto que eu achava que Bomberman era mais da Nintendo que tudo, né? Até porque o último que saiu foi pro Switch e depois ele veio pros consoles. Só retificando o que você tava falando, sobre o jogo que eu preferi não comentar, é um Zelda de um console chamado CDI. Eu não tenho nem coragem de falar sobre esse jogo, primeiro porque eu não joguei, segundo porque ele é tão ruim, mas tão ruim que não dá pra ser falado, gente. Ele é tipo aquele livro de São Cipriano que todo mundo fala pra você não pegar, pra você não ler, porque senão você fica louco. É esse Zelda. Não joguem, porque senão vocês vão ficar loucos. Bom, um que tá aparecendo aqui pra nós, gostosinho, eu acho que você pode ter ouvido falar e não jogado. Eu não joguei. É Street Fighter The Movie. Meu Deus, eu joguei. Arcade de Infelizmente. 1995. Você jogou? Como é que foi? Vamos lá, eu tô tentando encontrar palavras. Bom, a proposta de você colocar personagens do filme do Street Fighter em um jogo de Street Fighter é tão boa quanto você querer cozinhar jiló com açúcar. Vai ficar uma bosta. Meu, que gostoso, hein? Tipo, o filme em si, quando eu era uma criança, quando você é criança, você não tem um senso muito crítico das coisas, você acha muito bom o filme, você acha maravilhoso, e aí você pensa, porra, Jean-Claude Van Damme, que é um excelente ator e tal, o cara fez aqueles filmes de infância que a gente vivia querendo copiar os golpes. Aí você acaba crescendo e você vê que, tipo, o filme é horrível. Pra não dizer que o filme é completamente ruim, eu conheço uma parte do elenco de vivência, de ver coisas, de assistir bastante coisas voltada para o público geek. Então, por exemplo, você pega o Jean-Claude Van Damme, você tem o Raul Julia, que infelizmente faleceu, mas graças a Deus ele faleceu, se eu não tenho enganado, ele faleceu antes da estreia do filme. Graças a Deus, porque imagina ele ver esse troço no cinema, não dá. Tem a Chun-Li, é interpretada pela atriz Ming-Na Wen, que hoje em dia a gente conhece como aquela parceira do Phil Coulson em Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. E tem também a Kylie Minogue, que faz a Kami. A Kylie Minogue, que é aquela cantora famosa que tinha a musiquinha da Malhação. E... enfim, você pega a premissa do filme, ela parece boa, porque ela conta o ponto de vista da história de Street Fighter no ponto de vista do Guile. Só que o filme é tão ruim, mas tão ruim que, tipo, não dá pra defender. E aí os caras vão e pegam e fazem um jogo do filme. É horrível. Você chegou a jogar, Leonardo? Cara, eu não cheguei a jogar, mas eu já vi muito sobre.
E às vezes eu queria arrancar os meus olhos, usar aquele dispositivo do MIB e fingir que nada disso aconteceu. Porque, mano, aquilo ali parece que Satanás olhou, cuspiu, pisou, deu aquela mijadinha, jogou um tomperro e depois falou, meu Deus, como que isso parou assim? Aí nasceu essa porcaria desse jogo. Olha, pra Satanás falar, meu Deus, realmente deve ter sido um negócio bem ruim, velho. Exatamente. Porque, cara... Eu não joguei. Eu já vi gameplay. Tanto que era bem travadão. Mas eu não cheguei a jogar. Só que tem um aqui que eu joguei. Depois que eu vi o meme, eu resolvi experimentar. E adivinha? Eu não gostei. Mas a música fica na cabeça. Hong Kong 97. Ah, meu pai do céu, meu Deus. O joguinho de Super Nintendo mais Socorro. incrível. É uma obra-prima, né? Aquela musiquinha. Não, tá dizendo aqui, ó. O game funciona como Space Invaders. Sim. Mas em vez de controlar uma navinha que precisa destruir invasores alienígenas, o jogador assume controle sobre um parente de Bruce Lee e precisa desviar de carros enquanto joga. Sabe-se que lá de objetos na direção dos inimigos. É muito ruim. Incrível, que é uma obra de arte. O que é Breath of the Wild comparado com 97? O que é God of War O que comparado é? O a... que é o jogo do ano Hong Kong? comparado? Eu não sei porque eles não levaram. Também não entendo. O que você acha de Hong Kong 97? Olha, cara, eu acho que se tivesse dado o pente pro Guilherme fazer um jogo, acho que ele teria feito algo melhor. Meu Deus do céu. E você, Leonardo, o que você acha de Hong Kong 97? Cara, acho que eu não preciso nem falar nada, eu só... eu não preciso falar nada. Ah, tão gostosinho, gente. Oh, jogão da porra. Jogão. Demais! Bom, eu tive que abrir uma nova lista aqui, porque aquela tinha jogos que eu duvido que alguém tenha conhecido, porque é lá da década de caralho. E são jogos meio assim. Agora eu tô abrindo aqui, mas achei um novo. Eu não joguei, tá? E eu vou ser sincero, eu só descobri sobre esse jogo e as coisas que ele traz de bom pra esse jogo graças ao Não Vale a Pena Jogar do Zangado. E foi o primeiro vídeo do Não Vale a Pena que eu vi. Rambo, The Videogame, lançado para PC, PS3 e Xbox 360. E o que eu vou falar sobre Rambo? Alguém quer dar as honras? Porque... Olha, eu sou suspeito pra falar, porque eu já não gosto de jogo de tiro. Eu não gosto de Rambo. Aí vem um jogo de tiro. Tudo bem que não poderia ser um RPG, né? Porque é Rambo. Mas... Meu Deus. o Rambo, ele não é tão ruim. Mentira. Eu tava procurando uma qualidade do jogo e não encontrei. Tem o Sylvester Stallone, é uma qualidade. E olha que é aquele Sylvester Stallone daquele jeito, né? Bonito, bem feito. E ainda por cima, o jogo não se trata nem de uma sequência, não. É como se o Rambo morreu e eles estão recordando, ou algo do tipo, eventos que aconteceram nos filmes. Se eu não me engano, é isso. E o que dizer? Eu não sei o que dizer. Eu fico chorando por saber disso. Cara, tem um que veio aqui na minha cabeça também, que é um nome bem semelhante em sua vida, Sr. Duck. É um jogo nada mais nada menos chamado de Lucius. Meu Deus, não é ruim, só o 2 ou 3. Nossa Esse jogo é uma pérola, mano, é o marco de top de linha da tecnologia moderna. Olha, Lucius, o primeiro eu achei muito bacana. Eu achei ele bem legal, por quê? Porque ele mostra uma coisa mais investigativa, entre aspas, em que você tem que cair atrás de objetos, aí depois você vai lá, planta a sua armadilha, você planta o seu crime, né? E aí chega lá, a vítima cai na armadilha e ponto. Maravilhoso. Agora, já o 2 já fugiu por completo. E o 3, irmãozinho, eu não sei o que dizer.
Eles fugiram completamente, se tornou algo maçante, triste e forçado. Então, eu não sei lá, né? O que dizer de Rambo? Nós já tá falando da Rambo de novo, você vê, justiça. Meu pai. Outro jogo que é triste e a galera esperou. 14 anos pelo jogo. Foram 14 anos. E quando saiu, só não foi pior que Ethan. Meu Deus do céu. Duke Nukem Forever. Meu Deus. Eu não sei o que dizer de Duke Nukem Forever, porque quando eu joguei, eu tinha acabado de sair da era do Play 2. Eu tava indo pro Xbox. E eu já senti um soco no estômago que eu pensei, será que os jogos vão ser assim agora? Porque foi muito mal feito. Foi muito mal administrado. O jogo, ele parece que foi feito pelas coxas. Parece que eles tiveram 1 ano pra fazer o jogo. E eles tiveram 14. Teve mais tempo do que o GTA V teve. E me saiu do que Nukem Forever. Você jogou, Leonardo? Cara, eu não cheguei a jogar, né? Eu só vi muito sobre porque, cara, Duke Nukem é uma coisa que tá muito marcada na minha vida porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu com 3 anos de idade jogava Duke Nukem 3D, entendeu? Então, ver que uma das franquias que eu mais gosto se transformar aquilo, simplesmente, sabe, foi uma decepção muito grande, amargorante, não sei nem, mano. Próximo. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito do Duke Nukem Forever? Então, eu via muito a mãe do Leonardo, inclusive, jogando Duke Nukem. Até mesmo antes dele nascer, inclusive. E, assim, eu não gosto de jogo de tiro, acho que isso ficou bem claro nesse podcast. Mas, em compensação do Duke Nukem, eu até gostava. Até me arrisquei já a tentar jogar, inclusive o do Play 1. Bom, não lembro o nome do Duke Nukem, mas enfim. E eu até gostava da franquia. Só que Duke Nukem Forever, parece que os caras eles realmente fizeram um jogo tipo só pra dizer, olha, Duke Nukem tá aqui, viu, gente? Ó, é só pra vocês saberem que ainda existe, ó, uhul. Mas sinceramente não dá. Não dá pra defender Duke Nukem Forever. Não tem que defender, né? Porque infelizmente não tem nenhum ponto positivo ali. Não. Não tem. Tudo que era bom no Duke Nukem se perdeu. O 3D é o que eu mais gosto. Duke Nukem 3D é o que eu mais gosto. Mano, é muito bom. É muito gostoso. E ele é difícil pra cacete. Então, não é à toa que eu comprei ele. E eu platinei ele. Eu vi ele, vi que tava em promoção, eu falei, o quê? O jogo que literalmente fez parte da minha infância, foi o início da minha carreira no mundo dos jogos, está aqui, irei comprar. Comprei, terminei alguns capítulos, platinei. Eu não platino nenhum jogo, eu sou péssimo pra isso. Mas... eu platinei o Duke Nukem. Não, e assim, vocês falando isso pra mim é porque eu não tive nenhum contato assim mais próximo com Duke Nukem Forever, tirando os trailers e as gameplays que eu assisti pelo YouTube. Uhum. Mas assim, ver que uma franquia tão boa quanto o Duke Nukem se tornou aquilo, porque assim, eu vim de uma época em que Duke Nukem era tão bom quanto o Doom, quanto o Rex, quanto o Blood, que eram todos jogos com o mesmo segmento, aquele first person shooter, né, o famoso FPS da época. E cara, ver que Duke Nukem se tornou aquilo, pra mim é muito triste, porque, meu, Duke Nukem era muito bom. Infelizmente a gente acaba perdendo algumas pérolas, né? Muitos clássicos se tornam pérolas. Mas alguém tem alguma menção honrosa? Porque a lista aqui acabou de jogos ruins. Não, acho que... Dino Crisis 3. Meu Dino Deus, Crisis 3 é um jogo que eu não joguei, porque eu nunca fui fã do primeiro Xbox. Sinceramente, tanto que na época que eu não tinha nem PlayStation 2, tinha um fliperama aqui perto e eles alugavam a hora, né, pra você jogar. E tinha o Xbox. Eu nunca cheguei perto dele, eu nunca tive interesse em chegar. Mas as gameplays, no caso, eu já vi. E tanto que a gente até viu um vídeo hoje do Zangado falando da trilogia. O que eu posso falar? Eu não posso falar, né, porque... eu gosto muito de Dino Crisis 1 e 2.
O 3, eu nem sei se eu posso chamar de Dino Crisis. Na verdade, você pode chamar de um jogo com a premissa de dinossauros muito mal feito. Mutant Crisis. Sim, pode ser. Que é, mano... Você tem alguma coisa a dizer sobre Dino Crisis 3? Tenho. O quê? Que ele nunca tenha existido. Já existiu, só não tá na boca do povo, mas que tal estalar os dedos e fingir que isso nunca aconteceu? Talvez. É uma boa. Já que vocês estão falando de menções honrosas e vocês mencionaram esse jogo há um tempo atrás, quero falar um pouco sobre ele também, porque apesar dele ser muito ruim, ele é um guilty pleasure. É aquele jogo que você gosta, mas você tem vergonha de admitir. Mega Man X7. E eu vou falar por que eu gosto dele, mas por que eu tenho vergonha de admitir. Porque se não fosse pro Mega Man X7, talvez a franquia tivesse morrido. E não teria o Mega Man X8, que é um Mega Man muito bom. Apesar de ser muito ultrapassado, muito datado. Porém, o Mega Man X7, ele pega tudo que tem de bom na franquia e coloca num jogo extremamente ruim. Eu não tenho vergonha de falar sobre o Mega Man X7, porque foi o primeiro Mega Man que eu zerei na vida. Então... Ó, que legal, você zerou, nem isso. Eu consegui zerar porque eu falei, nossa, vou jogar, vou tentar. Não parece tão ruim assim. E adivinha? Eu não achei tão ruim assim. Não, então, mas eu falo isso, tipo, eu falo isso como fã da franquia, tipo, cara, eu tive saco, eu tive paciência pra zerar Mega Man X3, que pra mim é o Mega Man mais difícil que tem. O X3 é o mais difícil de todos. Uhum. E pegar e zerar, e não conseguir zerar o X7, velho, pra mim foi uma derrota, porque eu cheguei num ponto que eu olhava pra tela da televisão e eu falava, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Senhor, socorro, me ajuda, porque aquele jogo tava acabando comigo, de tanta raiva que eu tava sentindo dele já. Eu me lembro de você ter esses pequenos surtos picos de estresse, quase querendo tacar o controle dentro da televisão e esganar o Sigma com as próprias mãos. A minha sorte é que eu parei com esses surtos de raiva, né? Que bom, eu fico muito feliz por isso. Os controles agradecem. Os controles agradecem, de verdade. Sim. Porque uma coisa que eu nunca vou me esquecer de um pico de raiva seu foi na época que a gente jogava Super Nintendo e simplesmente você pegou, pum, deu um pico e você arremessou o controle de Super Nintendo jogando Killer. Eu acho interessante esse assunto, por quê? Porque agora nós vamos ter dois tipos de conteúdo para falar em futuros podcasts. O primeiro é sobre jogos que você tem vergonha de dizer que gosta, mesmo que todo mundo odeie. É. E o segundo é jogos que te deram rage. Esse aqui eu tenho certeza. Nossa, eu tenho uma lista muito grande de jogos que me deram rage. Vai se tornar um conteúdo futuro de podcast. Basicamente, esse podcast sobre rage de jogo, mano, a gente só vai estar aqui pra fazer um comentário ao outro, porque o podcast vai ser dele. Eu tenho dois em mente que ele tem o rage ainda na minha frente, mas eu vou deixar pra comentar. Eu sei qual que é. Eu vi ele jogar certo aparelho no chão de áudio. Eu joguei o aparelho, você tem noção? E ele jogou no chão porque ele joga na parede, mas aí ele pensou bem, só que de qualquer jeito ele soltou, só que soltou pro lado errado. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast. Alguém tem mais alguma coisa a dizer, senhoras e senhores? Crianças não usem drogas, a menos que a droga seja videogame. E o senhor tem alguma coisa a dizer? Bom, o que eu tenho a dizer? Crianças, não fazem uso desses jogos, nenhum deles que a gente mencionou nesse podcast. Eu recomendo muito vocês jogarem pelo menos um desses pra vocês entenderem que criticar jogos por conta de gosto é uma coisa. Agora você pode criticar um jogo que é ruim mesmo. Sim. Porque a partir da hora que você fala, esse jogo é ruim, é por quê? Mas por que ele é ruim? Você chegou a jogar um jogo ruim? Então eu acho interessante a gente pelo menos ter jogado um jogo ruim na vida. E creio que todo mundo já tenha feito isso. Inclusive, se vocês quiserem não, né? Façam isso. Vão lá nas nossas redes sociais e contem pra gente quais são os jogos que vocês acham muito ruins. Exatamente, agora estamos no YouTube. Sim, até porque vocês falando pra gente, às vezes pode ter jogo que a gente nunca viu. A gente pode dar uma olhada, pode debater com vocês, a gente pode até abrir um segundo podcast falando desses jogos que vocês indicaram pra gente
e que a gente foi ver lá no YouTube, nos emulador da vida e nas internets, se é ruim mesmo, porque vai que a gente encontra aí algum guilty pleasure da vida. Exatamente, afinal de contas, como disse pra vocês no podcast passado, estamos no YouTube, então agora vocês podem conversar com a gente. Mas eu não ouço vocês pelo YouTube, então vai nas redes sociais, bebês. Vem com a gente que o negócio é louco, o processo é lento. Alguém tem mais alguma coisa a dizer a respeito? Não, só isso mesmo. Então, Por enquanto é isso, galera. então finalizem com... Se despeçam. Ah, tá, vocês querem que eu me despeçam? Eu não queria falar nada pra vocês, mas eu sou Homem-Formiga. Beijos. Galerinha, estamos aqui com o Homem-Formiga. E é isso, meus amores. Beijinhos. Muito obrigado por ouvir este lindo e maravilhoso episódio. Espero que todos tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de dar like. Dê o seu like. Diz que me amou. Ou amou o canal também, né? Mas vocês podem me amar se vocês quiserem. Amem todos nós. Nos amamos, certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Amém. Eu sou o Homem de Ferro.